Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quarta-feira, dia 24 de julho de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da escola sabatina será Lamparina e Cesto. O texto que serve como base para o nosso estudo encontra-se em Mateus capítulo 4, versos 21 a 23, que diz assim: Também lhes disse, vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Nesse momento nós vamos estudar uma outra parábola contada por Cristo Jesus, tendo como pano de fundo também a ideia do reino. Se não levarmos em consideração aquilo que foi o pano de fundo para a parábola que analisamos nos últimos 2 dias, a parábola do semeador, ou seja, haviam entre os ouvintes de Jesus pessoas que estavam realmente interessadas em entender o significado do reino, entender o que Cristo Jesus estava fazendo, e haviam outras pessoas que não tinham o mínimo interesse realmente em compreender aquilo que era a maneira de Cristo agir, aquilo que era a postura que ele colocava. Havia entre eles os fariseus, muitos escribas, herodianos, inclusive. Eles estavam observando Jesus, ouvindo atentamente cada uma das suas palavras, não para ser edificados através delas, mas para poderem pegar Jesus em alguma contradição. É exatamente por isso que agora, nesse contexto, o que vai acontecer é que Cristo Jesus vai contar essa parábola para poder tentar mostrar um outro aspecto a respeito da mensagem do reino. Esses indivíduos que eram inimigos do reino estavam fazendo de tudo para tentar arrebatar das pessoas, tirar das pessoas as informações que Cristo Jesus estava passando, para que elas não se tornassem seguidoras de Jesus. Estavam trabalhando para tentar impedir que o reino de Deus fosse estabelecido. Então agora ele vai contar uma outra parábola. Só antes de poder contar essa parábola, lembra de um detalhe que a gente mencionou ontem. Na explicação da parábola do semeador, apenas os 12 discípulos, com um grupinho pequeno a mais, é que se interessaram em se aprofundar um pouco mais naquilo que foi o ensinamento de Jesus. A grande maioria não tinha esse interesse, e talvez exatamente porque a motivação que os levava até Jesus não era uma motivação altruísta, uma motivação de compreender realmente aquilo que Jesus gostaria de poder ensinar. Nessa perspectiva, ele vai contar a parábola da lamparina e do cesto. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de poder viver no interior. Viver num ambiente onde não há luz elétrica, onde as pessoas acabam tendo que se servir da luz da lamparina. Eu passei uma parte da minha infância em Goiás, e eu me lembro que ali por volta das 6 da tarde, mais ou menos, entre 5h30 e 6 da tarde, a minha função, a minha tarefa era passar em revista todas as lamparinas da casa. Então eu recolhia todas as lamparinas para poder ver como é que estava o pavio. O pavio era um pedaço de tecido que era colocado, ele era embebido na querosene, e a querosene é que se queimava no tecido, não era o tecido que se queimava. Mas às vezes tinha que tirar ali um pouco daquele pedaço de tecido que havia se queimado um pouco mais na ponta, aumentar o pavio, acrescentar o combustível para que quando escurecesse, e nós estávamos a cerca de 25 quilômetros da cidade mais próxima, onde havia energia elétrica, então era um breu total, completo, quando a noite chegava. Então era a minha função, organizar tudo para que a lamparina funcionasse. É lógico, quando a gente ia acender a lamparina, as lamparinas ficavam em alguns lugares de destaque. Lugares que seriam chave, normalmente lugares mais altos, para poder iluminar toda a casa. Na época de Cristo Jesus, não era diferente. Mesmo as casas mais simples possuíam pelo menos uma lamparina. E a lamparina era colocada num lugar um pouco mais alto. A lamparina naquela época não era movida a querosene, é claro, era movida ela iluminava o combustível que era utilizado por ela, era o azeite de oliva. Então, o que acontecia? Essa lamparina era colocada no local mais alto para poder iluminar as pessoas que estavam na casa.
Era uma luz um pouco mais tênue, mas era o suficiente para que as pessoas pudessem se movimentar no contexto da casa. Jesus vai falar a respeito de uma lamparina. Ele vai dizer, olha, quem é o indivíduo que acende uma lamparina e depois coloca ela embaixo da cama ou embaixo do cesto? Ninguém faz isso. A lamparina, ela é acesa e é colocada no velador, para que possa iluminar todas as pessoas. Ela fica num lugar mais alto. É claro que a figura que Jesus está usando aqui é a figura daqueles líderes religiosos, das pessoas que estavam tentando trabalhar para poder impedir que o que Cristo Jesus estava fazendo chegasse até a maior parte das pessoas. Tente imaginar isso. Eram indivíduos que estavam trabalhando, tentando trabalhar para poder arrebatar a luz das pessoas. Era como Jesus estava dizendo, olha, vocês estão fazendo sabe o quê? Vocês estão pegando uma luz que está acesa e tentando escondê-la embaixo de uma cama ou embaixo de um cesto. Mas o texto dos versículos 21 a 23, principalmente o versículo 22, Jesus vai dizer, pois nada está oculto senão para ser manifesto, e nada se faz escondido senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. O que Jesus estava dizendo é que a luz, mesmo que você a esconda, mesmo que você tente colocar ela embaixo da cama ou embaixo do cesto, a sua luz, ela vai refletir. E Jesus estava mandando um recado agora para aqueles indivíduos que estavam tentando ofuscar a luz do reino de Deus que estava sendo implantado por Jesus. O que ele estava dizendo é, tudo vai ser revelado no tempo certo, a luz vai brilhar. E quando nós pensamos, cerca de 2000 anos depois, a quantidade de pessoas que tiveram acesso à luz do reino de Deus e que têm tido acesso ainda hoje, por causa dessa luz que foi acesa por Cristo Jesus lá no primeiro século. Eu fico imaginando se aqueles líderes religiosos pudessem ver hoje aquilo que foi o resultado dessa luz que foi iniciada por Cristo Jesus. Eles achavam que através da sua influência, eles poderiam influenciar o povo para poder deixar de seguir a Jesus e ficar longe daquela luz. Mas essa luz tem brilhado cada vez mais. E quando olhamos para Mateus capítulo 24, verso 14, existe uma profecia que menciona que esse evangelho do reino vai ser pregado em todo o mundo para testemunho de todas as nações e então virá o fim. O que significa que essa luz do evangelho de Cristo, essa luz do reino de Deus vai brilhar em cada tribo, língua, povo e nação. Todos serão iluminados pela luz do reino de Deus. Tomarão decisões a favor ou contra o reino, mas a luz vai alcançá-los. Por isso, talvez tenha sido exatamente por isso que, quando Cristo estava sendo julgado na quinta-feira à noite da última semana dele na terra, ele olhou para os líderes religiosos do seu tempo e disse, eu vou dizer para vocês uma coisa, vocês verão muito em breve o Filho do Homem vindo nas nuvens dos céus ao lado do Todo-Poderoso, junto com todos os seus anjos. Foi uma promessa feita por Jesus. Nesse momento, eles terão, no momento da vinda de Jesus, eles terão a oportunidade, acreditamos na ressurreição especial, aonde aqueles que foram os piores inimigos do Evangelho de Cristo, aqueles que crucificaram a Jesus, ressuscitarão para ver Jesus voltando em poder e glória, para ver como essa luz brilhou e se tornou e conseguiu encher o mundo todo. A pergunta que eu faço nesse momento sobre luz é, que tipo de luz tem sido você? Bom, eu estou nesse momento na varanda daqui de casa, estou olhando aqui para a parte de trás, eu moro numa região, do interior de São Paulo, em Vargem Grande Paulista. Eu estou realmente numa região mais interiorana. Daqui do fundo de casa, a visão que eu tenho, a visão está escura, eu estou gravando à noite, eu estou visualizando algumas luzes no horizonte. Como essa é uma região também do interior, eu vejo algumas casas. São casas que estão um pouquinho mais distantes, mas eu consigo vê-las a partir daqui, pelo menos ver as luzes brilhando. E fico me perguntando se, de alguma forma, eu tenho sido luz para essas pessoas. E Jesus nos colocou aonde nós estamos, aonde moramos, aonde trabalhamos, com as pessoas com quem interagimos, com um propósito, fazer com que a luz do seu reino brilhe para que as pessoas possam entender qual é o propósito de Cristo Jesus. Para elas poderem entender para onde Cristo deseja que nós sigamos. Esse é o chamado de Cristo Jesus. Mas a pergunta que não quer calar é, tem você sido luz?
aonde Jesus tem te colocado. É interessante que quando nós olhamos aqui para aquilo que Jesus mencionou, a luz vai chegar em todos os lugares. A grande questão é, ela vai chegar às pessoas que estão à sua volta através de você, ou o Senhor Deus terá que trazer outras pessoas para poderem resplandecer sobre elas? Não é à toa que o próprio Cristo mencionou que nós somos a luz do mundo. Quando o reino de Deus nos alcança, nós também passamos a brilhar, ou pelo menos deveríamos brilhar, resplandecendo a luz do reino de Deus para aqueles que estão à nossa volta. Mas hoje a tua lamparina, ela está no velador, ou ela está embaixo da cama, ou ela está embaixo do cesto? Essa é uma pergunta que deve fazer com que você pense um pouco mais. Amanhã nós vamos ver uma outra imagem, uma outra parábola contada por Jesus, a parábola da semente que cresce. Mas antes disso, eu quero orar com você. Muito obrigado a você que enviou os seus pedidos, aquilo que são as suas necessidades. A gente vai estar orando junto. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ao mesmo tempo de enviar o seu pedido para cá. Escolha alguém, um dos pedidos que foram mencionados no nosso chat, e ore por essa pessoa. Nós temos poder quando oramos uns pelos outros. Ore comigo agora. Obrigado, Pai, por tua palavra e pela certeza que temos de que o Senhor nos chamou para sermos luz. Obrigado porque o teu reino nos alcançou. Mas ajuda-nos a podermos ser como uma lamparina colocada no velador para iluminar aqueles que estão à nossa volta. Nos colocamos em tuas mãos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Bem, eu estudo a lição. E você?